Muito bem, nós vamos apresentar mais um vídeo da semana. Como todos sabem, semanalmente nós apresentamos na agência sindical um vídeo entre 10 e 12 minutos a respeito de um tema, de um fato, de uma personalidade. Hoje nós vamos falar, como se dizia antigamente, de um fato momentoso, que foram as eleições agora, domingo passado. E nós vamos falar com João Guilherme Vargas Neto, consultor sindical. João Guilherme, eu li todo tipo de comentário a respeito das eleições, desde os mais centrados até os mais estapafúrdios. Eu queria saber de você, experiente, atento e perspicaz analista, o que você achou das últimas eleições? Qual é o quadro que surge da eleição de domingo? As eleições municipais no Brasil são um fenômeno de massa. Fenômeno de massa pela quantidade de eleitores, número de municípios envolvidos, todos, com exceção de 2, Brasília e Fernando de Noronha, e pelo número de candidatos, é 500 mil de candidatos. E, levando em conta cabos eleitorais, é uma multidão de brasileiros que, antes mesmo do voto ir para a urna, fazem as eleições acontecerem. O fenômeno é municipal, portanto, ele é, exceto em algumas grandes cidades, muito disperso, como a própria realidade brasileira, enorme, um país imenso, população distribuída por muitas cidades, etc. Agora, levando em conta o resultado de São Paulo, que obviamente não pode ser deixado de lado, pelo contrário, ele dá o tom do resultado, eu vejo duas tendências muito preocupantes, mais até do que os resultados. Sim. A primeira tendência que me preocupa foi o alheamento do eleitorado. Essa ausência das urnas. Abster, votar branco ou votar nulo. Certo. E em várias grandes cidades, o fenômeno teve uma magnitude, um tamanho tal, que venceu o primeiro colocado, como, por exemplo, aqui na capital de São Paulo. Esse alinhamento é uma tendência negativa. Por quê? Porque eu não vejo a hora dos adversários escondidos da democracia avançarem a ideia de que o povo não sabe votar para a ideia de que o povo não quer votar. Sim. Dizendo, essa massa de alheamento é um sinal claro que o voto não tem que ser obrigatório, o voto tem que ser facultativo, porque o povo não quer votar. Essa tendência é muito ruim, porque é uma tendência que emascula, perturba a democracia. Sim. A outra tendência que aflorou, e é basicamente, levando em conta São Paulo, peso de São Paulo, e principalmente o peso de uma vitória em primeiro turno na capital de São Paulo, é o endosso à pior pauta hoje existente na sociedade. E qual é essa pauta? A pauta fiscalista, privatista, gestionária, controle de gastos e, sobretudo, o endeusamento do gestor, e não o gestor público, mas o gestor privado. Isso reforça o campo de força que hoje tem a presidência e a hegemonia no país, na pior das direções. Obviamente, a pauta vitoriosa em São Paulo, e tem que se registrar com o aval de voto da imensa maioria da população, em todos os segmentos, setores, classes, bairros, etc., é uma pauta da reforma da Previdência, é uma pauta da pressão contra direitos trabalhistas, é a pauta da PEC 241, do controle de gastos. Perfeito. Então, eu analiso essas duas tendências e fico mais preocupado ainda porque elas, ao invés de se contrariarem, elas se reforçam. Certo. O alheamento e a afirmação a partir da vitória aqui em São Paulo, em primeiro turno, da pauta regressista. Perfeito.
João Guilherme, as eleições aconteceram e ao dia seguinte, no caso, muitos dias seguintes. E ao dia seguinte também para o movimento sindical. Primeira constatação que faço é que o sindicalismo foi extremamente residual no processo eleitoral. Ele não foi um agente forte durante as eleições. Mas o movimento sindical, ao representar as categorias, terá que se defrontar com essa pauta fiscalista, privatista, com essa ideia de gestão que é a gestão contra os nossos interesses. De que forma o movimento sindical deve se posicionar ante esse quadro? Bem, a primeira questão é que a tendência ao movimento sindical sair-se mal nas eleições, ela não é característica dessas eleições municipais. Ela vem se desenvolvendo em outras eleições municipais e mesmo nas eleições gerais. O movimento sindical é um subsistema que não se dá bem, não se reconhece, não tem grandes possibilidades, levando-se em conta as regras eleitorais vigentes, é óbvio. No entanto, afirmou-se uma pauta antissindical e antitrabalhista. E o movimento vai ter que conviver com essa correlação desfavorável de forças. Eu dou um exemplo. Ontem mesmo, uma reunião que estava prevista para se realizar com as centrais sindicais, ela foi adiada para o dia 11, para a semana que vem, e imperou durante o dia de ontem uma grande confusão a respeito de se haveria ou não essa reunião. E o próprio fato da pauta vitoriosa na eleição municipal a partir de São Paulo ser uma pauta regressista me preocupa, porque isso reforça ideias de que a reforma da Previdência é urgente, é necessária, precisa ser feita. E isso pode abrir tentação entre alguns componentes do movimento para uma ideia de negociar com a tranca da porta quebrada. Perfeito. Então, eu vejo com preocupação Sim. os efeitos daquelas duas preocupações projetadas em termos do próprio movimento sindical. Agora, de todo modo, o movimento sindical exerce o seu papel. Eu vou citar aqui 3 fatos que acontecem no dia de hoje, que nós estamos gravando aqui a entrevista. Primeiro, o primeiro dia efetivo do Congresso da Industrial, que é aquele Sindicato Internacional Mundial dos Trabalhadores na Indústria. Segundo, a abertura do Congresso dos Comerciários do Estado de São Paulo, em Praia Grande. E terceiro, uma manifestação convocada pela CUT, mas com outras centrais, que houve em Brasília, de combate à PEC 241. Eu te pergunto se esses atos, eles são, digamos, atos sindicaleiros, já estavam na agenda sindical, e de que forma eles podem ser um contraponto a essa pauta que você diz, fiscalista, privatista, conservadora e de ataque a direitos e conquistas. Eles formam alguma coisa orgânica ou são ilhas isoladas? Não, eu acredito que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Certo. Eles não são uma reação à nova conjuntura, até mesmo porque os 3 exemplos que você citou, o Congresso da Indústria no Rio de Janeiro, o Congresso dos Comerciários aqui em São Paulo e as jornadas contra a PEC 241 já estavam programadas antes. Elas têm uma naturalidade no cronograma, vamos dizer assim. Claro que elas mostram mais a vivacidade do movimento. Sim. Porque os atos contra 241, eles estão tendo uma molecularidade muito grande. Nós temos notícia de manifestações com paralisações e reuniões e passeatas praticamente no Brasil inteiro. É como se estivesse pipocando no momento em que cresce na Câmara a pressão para uma aprovação rápida. Porém, essa resistência já coloca dificuldades. Por exemplo, o governo recuou daquela visão mão magra e
Por exemplo, diz que saúde não terá o corte esse ano, educação não terá o corte esse ano, não seguirá a regra geral, o que mostra as dificuldades que essa pauta de restrição, de corte de gastos, ela enfrenta no Congresso. O movimento, então, manifestando-se contra essa pauta, engrossa essas possibilidades de resistência. Perfeito. João Guilherme, nós já estamos aqui correndo aqui para o final da gravação. Eu queria voltar à questão eleitoral e política. Agora você tem as redes sociais e as opiniões, as informações, os debates correm assim numa velocidade muito grande. E logo após a proclamação dos resultados, sobretudo aqui em São Paulo, ressurgiu essa ideia da esquerda, que a esquerda tinha sido aniquilada, que é preciso reconstruir a esquerda. Eu te pergunto, a esquerda verdadeiramente existe ou ela é mais um conceito? E como é que ela se posicionaria hoje perante a grande disputa política, de hegemonia que tem no Brasil e no mundo inteiro? Ô, Franzin, houve um filósofo francês chamado Alain, que nos anos 30, ele diz o seguinte: quem fala que direita e esquerda acabaram é de direita. Tá. Ou seja, ele já levantava essa ideia. Então, esse discurso que a esquerda acaba, não tem mais sentido, ou acaba porque é derrotada, faz parte da trajetória, da luta, etc. Tu imagina essa mesma pergunta feita em abril de 1964, com o golpe militar ovante, vitorioso, com apoio de massa, a esquerda perseguida, etc. Então, isso faz parte. Agora, nós temos de analisar o quadro, mesmo sendo eleições municipais, vamos supor, o eleitorado é um recipiente. Tá. E esse recipiente é composto de vários, como um submarino, várias câmaras, Sim. que são os partidos que têm uma certa proporção. Certo. O fenômeno forte nessas eleições foi a derrocada do PT. Tá. Dois problemas. A derrocada do PT não transferiu o conteúdo para os partidos de esquerda em geral, sim, exceto o PSOL. Tá. Em geral, a água que saiu do reservatório petista não foi também para o PSDB. Tá. Ela fluiu para o conjunto muito amplo de partidos que disputaram as eleições municipais. De tal forma que eu vejo duas coisas. Primeiro, exceto a derrota forte do PT, que era, obviamente, o estruturante do campo de esquerda, exceto essa vitória forte, o campo de esquerda se mantém com possibilidades, capacidade de ampliação e, sobretudo, com capacidade de resistência. E, por outro lado, a frente que hoje se aglutina em torno do governo Temer, ela ficou mais horizontal, abrange mais setores, mais interesses, o que mostra, de um lado, vantagem para o governo, mas, do outro lado, também abre problemas, que são as divergências, as contradições, os temas que são levados para a sociedade. Eu acredito que o nosso horizonte de recuperação do movimento sindical e das forças de esquerda não é 2018. O nosso desafio e a nossa capacidade, sim, de ser atestada na resistência agora a esse pacote previsto de medidas. Perfeito. PEC 241, reforma da Previdência, privatizações, etc. Perfeito. Eu quero agradecer muito o João Guilherme Vargas Neto, consultor sindical, meu amigo, com quem muitas vezes estivemos aqui neste estúdio fazendo Câmara Aberta Sindical. Obrigado por você ter vindo e ilustrado muito o debate a respeito da questão eleitoral. É preciso ter objetividade, racionalidade e um esforço de entendimento do que aconteceu para poder dar o passo seguinte ou para que a gente possa dar os passos seguintes. Obrigado, João Guilherme, obrigado a todos, até o próximo vídeo da semana. Forte abraço.